ministrar a palavra nessa noite, no tema mesmo, e desde já foi dado o recado, Jesus, o primeiro recado. Desde já gostaria de estar agradecendo imensamente a oportunidade. E estava até me recordando que no primeiro congresso de jovens, que a gente teve no ano de 2017, no último dia também eu me ensinei a palavra, eu achei interessante. E Deus tem nos sustentado até aqui. Gostaria de ministrar acerca do tema que se encontra em Salmos, de número 95, que diz assim: vamos ler alguns versículos. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-no com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você pode dizer amém? Amém. Hoje, a mensagem que Deus tem para mim e para a tua vida nessa noite é um convite. Simples assim. Deus ele tem um convite para você. Expressamente o Espírito Santo falou isso. Eu estou convidando a minha igreja. Convidando para quê? Para um novo tempo de adoração. Deus está te convidando hoje para um novo tempo de adoração, um novo nível de adoração. Se até aqui você se considera um adorador, Deus te chama para experimentar níveis mais profundos de adoração. Nesses dias de congresso que tivemos, Deus ele tratou muito com nossas vidas. Nós podemos aprender muito da parte de Deus, receber muito da parte de Deus. Eu acho que vai dar um pouquinho de microfone, pode abaixar só um pouquinho. E glória a Deus, tá bom? Nós aprendemos muito e recebemos muito da parte de Deus. Pode escutar um mistério aí também, aquele mistério lá, pode ficar à vontade. E aqui eu queria frisar esse último dia com um agradecimento, mas também eu precisava passar isso que nós aprendemos. Isso que nós temos para vencer aprendeu neste congresso, o que aprendemos acerca de adoração. Amém? A igreja está comigo? Dá glória a Deus aí. Prometo ser breve, simples e objetivo naquilo que Deus tem para conosco. Amém? Primeiro ponto que vamos tratar aqui nessa noite é entendermos o que é adoração. Muitas vezes a gente fala sobre adoração, tá, mas e aí, o que é adoração? Adorar é levantar as minhas mãos? Adorar é eu me ajoelhar? Adorar é eu gritar? Adorar é eu pular? Adorar é eu cantar? Adorar é eu pregar? Será que quando eu oferto eu estou adorando? Será que quando eu faço uma doação eu estou adorando? Será que quando eu ajudo o meu próximo eu estou adorando? Será que quando eu falo de Deus eu estou adorando? Será que quando eu estou tratando de Deus com outra pessoa eu estou adorando a Deus mesmo assim? Se a gente for observar os contextos de adoração, a palavra em si, adoração, ela significa serviço. Repita comigo: serviço. Trabalho. Adoração, a palavra vem dessa raiz: serviço, trabalho. Então você já entende que é impossível adorar estando parado. Só adora quem está em movimento. Só adora quem está em trabalho. Só adora quem está, já que a gente está entendendo. Só adora quem está em serviço. Só adora quem está em movimento. Não tem como adorar parado. Ai, então quer dizer que eu não posso adorar sentado? Eu estou falando espiritualmente. Não tem como adorar a Deus espiritualmente parado. A adoração requer movimento. Que movimento? Serviço, trabalho, esforço empregado em prol de algo ou de alguém. Se eu digo que eu adoro uma pessoa, significa que eu gosto tanto dela que eu me rendo em servir aquela pessoa de maneira tal que ela sinta esse amor que eu tenho por ela. E se a gente for observar o contexto de adoração no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento a adoração estava muito conectada ao quê? A sacrifícios.
E tinha basicamente dois tipos de sacrifícios: sacrifícios de expiação e sacrifícios de gratidão a Deus. O sacrifício de gratidão, como a própria palavra já diz, é aquele sacrifício que você faz por adorar. E aí vamos entender aqui que no contexto do Antigo Testamento, sacrifício era literalmente você pegar um animal, você levar até o templo, até o sacerdote, e lá você ofertar esse animal. Ele seria queimado, o seu sangue seria escoado, e se aquela fumaça subisse, significava que Deus ele recebeu o teu sacrifício. Se aquela fumaça não subisse e se espalhasse, significava que Deus ele não recebeu o teu sacrifício. E aí todos os judeus, todo o povo de Deus, pelo menos uma vez por ano, era obrigado a fazer o quê? Pelo menos um sacrifício de expiação. E diferente do sacrifício de gratidão, que é voluntário, o sacrifício de expiação era, digamos que, um serviço mesmo que todo mundo precisava fazer. Para o quê? Para pedir perdão pelos pecados. Expiação significa retirar, significa perdão pelos seus pecados. E esse sacrifício, da mesma maneira, oferecia-se um animal que não tivesse defeito, um boi, um carneiro, uma pomba, oferecia-se e aquele animal era queimado, e aí se a fumaça subisse, Deus recebeu e Deus te perdoou. Mas se a fumaça se espalhasse, Deus ele não recebeu. E eu estava pensando, Jesus, e se hoje fosse assim? Se a gente pudesse ver se a adoração está subindo ou não, você acha que a sua adoração nessa noite estaria subindo? Aleluia! A primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: a tua fumaça de adoração, ela está subindo ou ela está só se espalhando? Reflete aí, fala: Senhor, me dá visão para eu entender se o que eu estou fazendo aqui nessa noite está subindo ou se essa fumaça está só se espalhando, vai bater o vento e ela vai passar. E aí? Aleluia! A tua fumaça está subindo ou ela está se espalhando? Se a gente observar no contexto do Novo Testamento, a adoração já está muito mais conectada a prestar homenagem, a prestar reverência, a se prostrar diante de Deus. E aí sim, no Novo Testamento, obviamente a gente agora tem Jesus como um canal de acesso até a Deus, e agora nós tendo acesso a Deus, eu agora posso o quê? Adorá-lo, prostrá-lo, homenageá-lo com a minha vida. E aí perceba que em todos os ambientes, a adoração, ela sempre está conectada também com entrega. A adoração é sobre entregar. A adoração é sobre dar. E muitas vezes a gente vem no culto e fala: hoje eu vou adorar a Deus. Mas a gente senta aqui e só quer receber. E a gente esquece da recomendação que o nosso querido Paulo falou: olha, quando você vier aqui, prestai o vosso culto racional a Deus. Prestai o culto racional a Deus. Não recebais o culto racional. Porque quem recebe aqui é Deus. A minha e a sua obrigação é entregar. É dar. Você já entregou alguma coisa aqui nessa noite? Será que se agora nós vamos puxar um saldo, fechou uma conta, agora vamos bater? Você já entregou alguma coisa aqui nessa noite? Para Deus? O sentido do culto ainda é sobre entregar. Sim, mas aí é impossível Deus me dar alguma coisa, não. Ele te dá porque é misericordioso. Porque Ele é tão bom, Ele é tão bondoso, mas Ele é tão maravilhoso que Ele te dá. Mas o sentido do culto é virmos aqui para entregar. Agora que entendemos aqui, já que entendemos aqui já o conceito de adoração, a gente já entra aqui no segundo ponto que a gente vai refletir nessa noite, que é o quê? Se apresentar no verso 2 do capítulo. Deixa a Bíblia aberta que a gente vai passar na Bíblia aí. Capítulo número 95 de Salmo, verso 2 diz: apresentemos-nos ante a sua face com louvores. E aí é interessante ler isso aqui porque eu estava refletindo, e quando a gente chega na presença de Deus, a gente precisa chegar com alguma coisa para entregar, certo? Já entendemos que a adoração é sobre entregar. E se você quer adorar a Deus, você precisa chegar com alguma coisa para entregar. E eu estava refletindo sobre isso e me veio na mente a passagem que está lá em Mateus capítulo 26, de versículo 6, que fala sobre aquele jantar em Betânia, e Jesus está ali com os seus discípulos, e aí do nada chega uma mulher. E uma mulher que carrega um vaso com perfume, com um unguento muito caro. E aquela mulher faz o quê? Aquela mulher derrama esse unguento sobre Jesus. E aí percebam, olha que interessante. O que acontece quando aquela mulher derrama aquele unguento sobre Jesus? E o que é que Judas vai falar? Vocês lembram? Ele fala assim: olha, que desperdício.
Que desperdício, um perfume tão caro poderia ser vendido e entregue aos pobres, mas essa mulher está vindo aqui desperdiçar. Os manos te dar um recado nessa noite, olha. Muitas pessoas olham para o teu jeito de adorar e encaram como desperdício. Muitas pessoas olham para a tua vida e falam: ei, mas por que gritar desse jeito? Mas por que cantar desse jeito? Mas por que pregar desse jeito? Mas precisa pular desse jeito? Mas precisa correr desse jeito? Precisa sapatear desse jeito? Precisa cantar esses hinos desse jeito? Ei, o que para muitas pessoas é desperdício, para Deus é aproveitamento. Tem gente que está olhando para a tua vida e está criticando o teu jeito de adorar. Tem gente que está olhando e fala: ei, aquela pessoa canta, parece que está se achando. Aquela pessoa prega como se dominasse, como se fosse dono da verdade. Para que isso? Isso é desperdício. Isso não tem necessidade. O que para muitos é desperdício, para Deus é aproveitamento. Ele pergunta para si: olha, está adorando a quem? Ao povo ou está adorando a mim? Enquanto você estiver adorando a mim, ele vai adorando a mim. Porque tem gente que vem para o culto para observar como o outro está adorando. E aí, mas por que aquela irmãzinha daquele jeito? Por que aquele irmãozinho toca daquele jeito? Não sei para quem inventaram agora de trazer os instrumentos para a igreja. Me inventaram, pastor, de trazer os instrumentos, fazer um barulho. Aí traz teclado, aí traz guitarra. Pra que isso? Pra que? É desperdício. O que para muitos parece desperdício, para Deus é aproveitamento. O que para muitos parece desperdício, para Deus é aproveitamento. E ainda Deus manda dizer mais: não só vou aproveitar, mas eu também vou registrar. O registro dessa tua adoração. Sabe por quê? Jesus ele fala: olha, essa mulher está aqui, vocês têm os pobres todo o tempo com vocês para poder ajudar os pobres, mas a minha, essa mulher só tem agora. Então ela aproveitou o momento e ela veio adorar, e a adoração dela foi tanta que Jesus falou assim: olha, onde quer que esse evangelho for pregado, vai ter que falar dela também. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Olha, muitos criticam o teu jeito de servir a Deus, mas deixa criticar, sabe por quê? É nisso que Deus está registrando, e o teu nome vai ser falado, o teu nome vai ser divulgado para a honra e para a glória de Deus. Não desista de adorar. Deus te convida a entregar o teu melhor. Entregue o teu melhor. Deixa quem quer falar. Quem sabe da tua vida é você. Quem sabe dos teus problemas é você. Quem sabe dessa dor, sabe essa dor que você carrega no peito, é você. Quem sabe quando você precisa de uma cura, é você. E aí você chega na igreja, você abre os braços, você glorifica, você pula, você exalta, e Deus recebe. É interessante ainda pensarmos que ninguém pode chegar na presença de Deus de mãos vazias. O que você trouxe hoje para entregar a Deus? Muitas vezes eu falo: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E a gente já começou isso aqui em algum momento, dizer uma escola dominical. Mas servo de Deus sempre tem que ter alguma coisa. Você acha que você olha para sua mão, você acha que não tem nada. Mateus capítulo 14 vai nos narrar acerca da primeira multiplicação dos pães. E aí Jesus vai e aí pergunta: ó, acabou, despede a multidão. Aí eu disse: Jesus, o povo está com fome. E crente come. Crente gosta de comer. Eu estou de regime. Está de regime, pastor? Os pastores estão de regime. Aquela pizza que vai ter depois, eles vão participar. Ó, atenção. Aí, o Jesus, os crentes estão te ouvindo aqui o dia inteiro. Só crente. Olha, morrer eleito. Aí a gente vai mandar todo mundo embora para casa com fome. Sabe quando você vai visitar uma pessoa, aí você passa o dia inteiro na casa da pessoa, não te oferece nada, um copo de água. Mano, aqui tem não. Todo mundo que eu visitei já me ofereceu alguma coisa, graças a Deus. Já me ofereceu. Se não ofereceu, eu digo logo. Mas sabe, aí você sai, você chega, sai, parece que tá faltando alguma coisa, né, mano? Parece que tá faltando. Nossa, mas não fez nem um pãozinho com mortadela, nem um pãozinho com manteiga assim, com nada. Aí os discípulos: Jesus, a gente vai deixar esse povo sair de mãos vazias. Aí Jesus: tá bom, beleza, o que é que tu tem aí nas tuas mãos? Aí você falou: que Jesus, não tenho nada. Já começa assim: olha,
eu não tenho, já começa no pensamento negativo. Eu não tenho nada, a não ser 5 pães e 2 peixinhos aqui. Não tenho nada, não. E foi falado sobre isso aqui. Eu falei, Jesus, como isso é lindo. Olha, Jesus, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino que Jesus falou assim, então vocês têm alguma coisa. Ah, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguma coisa. Jesus, eu não tenho nada. Eu só tenho aqui o meu louvor. Aí Jesus fala para ti, olha, então você tem alguma coisa. Jesus, aqui nessa noite eu não tenho nada para te entregar. Eu só tenho esse louvor aqui. Aí Jesus fala, então você tem alguma coisa. Jesus, eu não tenho nada. Eu só tenho a minha adoração. Eu só tenho a minha oração, meu clamor. Então você tem alguma coisa. Ei, caça aí na tua vida, o que é que tu tem? Olha para tua mão, o que é que tu tem? E vai entregando, vai entregando. Tem que ter alguma coisa. Deus trabalha quando você tem. Moisés, um povo está vindo, Moisés. O exército do Egito está vindo contra a gente. Na frente está o mar. De um lado é montanha, do outro é montanha. Moisés clama a Deus, aí Moisés vai, Deus, meu Deus, a gente não tem nada para fazer, Jesus. Ajuda nós aí, Deus fala a vocês o que tem nas mãos. Aí Moisés fala o quê? Por que clama, Jesus? O que tu tem aí? Não olha para a mão, Moisés. Tem o quê? Só madeira. Então usa o que tu tens. Pega essa madeira e coloca para usar. Pega essa ferramenta e coloca para usar. Você tem alguma coisa aí. Libera isso. Bota para fora. Traz para fora. Deus hoje te convida para viver. Deus hoje quer desenterrar a ferramenta. Deus hoje quer desenterrar a ferramenta. Tem talento aí no meio. Que Deus está dizendo assim, olha, estou trazendo. Vai aparecer. Esse talento vai revelar. Esse dom que eu te dei vai aparecer. Eu não te dei dom e talento para ficar escondido. Vai aparecer. Não dá para esconder uma lanterna debaixo de uma cama. Vai aparecer. Sabe esse talento? Deus hoje traz à tona. Deus hoje te convida para exercitar essa ferramenta que Ele te deu. Já vai pegando a ferramenta. Deus vai te dar a oportunidade para usar essa ferramenta daqui a pouco. Oh, meu Deus. Mas, oh, meu Deus do céu, você está falando aqui, ó. Mas sabe o que acontece? Às vezes, amor, a gente acha que a gente não tem nada, e a gente começa a olhar para o próximo e fala assim, olha, Deus, não, eu quero a ferramenta daquele ali. Não, eu quero a ferramenta do outro. Usa a ferramenta que ele deu para você, porque a do outro é do outro. Não funciona aí, deixa eu te contar uma coisa. Davi teve que usar a ferramenta de Davi. Quando Davi tentou usar a ferramenta de Saul, deu certo ou deu errado? Pelo amor de Deus! Quando Davi usou a ferramenta de Saul, deu certo ou deu errado? Tudo errado. Deu errado. O que é para Saul é para Saul. O que é para Davi é para Davi. O que Deus tem para você é para você. Para de querer usar a ferramenta do outro. Para de querer usar a ferramenta da outra pessoa. Usa aquilo que você tem. Você tem alguma coisa aí, varão. Você tem alguma coisa aí, varão. Põe pra fora. Deus maravilhoso. Verso 3 de Salmo 95. Porque o Senhor Deus é grande e Ele é grande sobre todos os deuses. Verso 6. Glória a Jesus. Achei. Verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto. Nós somos povo do seu pasto. E ovelha na sua mão. Não está errado isso aqui, não? Povo do seu pasto e ovelha na sua mão. Não deveria ser ovelha do seu pasto e povo da sua mão? Eu falei, Jesus, erraram aqui na hora de escrever, ó, misericórdia. Traduzir errado, foi nem
O Espírito Santo deu certo, mas traduzir não, é assim mesmo. Vamos analisar aqui, olha, é povo do pasto de Deus mesmo. Sabe por quê? Porque pasto a gente já associa imediatamente a quê? A bicho, a animal. Mas vamos lembrar de algo aqui. Eu nunca trabalhei, você trabalhou em posse, entendeu, sabe? Mas pasto é lugar de quê? De maneira simples, pasto é lugar de quê? Ok, mas no pasto, a ovelha, o gado, faz o quê? Come. Então, pasto é lugar de alimentação. Pasto é um lugar separado para você se alimentar. Pasto é um lugar separado para você se nutrir. Pasto é um lugar separado para você receber sustância. Está entendendo o que eu estava querendo dizer? Você é povo do pasto dele. Você é um povo que ele separou, varão, para colocar no lugar para dar de comer. E falar: olha, enquanto você permanecer aqui no meu pasto, eu vou te alimentar. Eu vou dar aquilo que você precisa. Eu vou te sustentar. E falar sobre alimentação me traz na mente aquela passagem que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está correndo de Jezabel, e Jezabel faz ameaça contra ele, ele vai e foge. Aí ele se esconde, e ele está lá, e a Bíblia vai dizer que ele está debaixo de um pé de zinco. Ele está debaixo de um pé de quê? De zinco. Eu vou pesquisar zinco, que árvore é. E eu achei interessante que o zinco tem uma história muito bonita por trás do zinco. O zinco é uma árvore que tem preferência por nascer em solos arenosos, pobres, arenosos, pobres e pedregosos. Quem já plantou alguma coisa sabe que areia, pedra, solo pobre não é lugar para se plantar. Mas o zinco, ele prefere nascer no meio das pedras, onde nem tem espaço para ele nascer. E ainda tem mais. Tem zinco, meu Deus, que a gente está pegando aí. Tem zinco que nasce na montanha. Sabe, na ribanceira? Tem zinco que nasce na ribanceira. Ribanceira, nem equilíbrio tem, nem sustento tem. Mas onde não há equilíbrio, Deus faz nascer vida. Onde todo mundo acha que não dá para nascer nada, mas Deus diz assim: olha, tem vida aí. Eu vou restituir a mas Deus diz: tem vida aí, e Ele vai restituir. E aí ele assim: o quê? Você vai para aquele lugar. O quê? Você vai para aquele canto que ninguém anda. É lá que Deus vai fazer nascer. É lá que Deus vai fazer brotar vida. É lá que Deus dá esperança. E além de nascer no meio desse deserto, o zinco ainda vive 150 anos. Olha o que o pessoal vem comigo. O zinco ainda vive 150 anos. Ou seja, nasce num lugar ruim e ainda vive muito. Aleluia. Tem gente que olhou para o lugar de onde você veio e falou: vai viver pouco. Tem gente que olhou para a tua origem e falou: aí tem futuro não. Tem gente que olhou para a tua origem e falou: o quê? Não vai muito longe não, isso aí vai dar pouco tempo para acabar. Mas esqueceram que o zinco ele vive 150 anos. Aí debaixo do zinco ele está lá cansado, desesperado, e Elias adorou. O quê? Mas Jefferson, quando eu leio, você está me dizendo que Elias adorou, varão. Mas quando eu leio, Elias está pedindo para morrer. Como que ele adorou? Observe uma coisa. Quando Elias está debaixo daquela árvore de zinco, Elias entregou, já entendemos que a adoração foi entregar, certo? Elias entregou alguma coisa. Ele entregou o quê? O seu coração. Aleluia! Ele entregou uma coisa simples. Ele entregou a sua vida. Ele falou: Senhor, não dá mais para mim. Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor que os outros profetas que morreram. Acabou para mim, já deu. Elias entregou sinceridade. E está faltando isso no nosso meio, irmão. A gente ser sincero com Deus. Está faltando, mocidade, a gente ser mais sincero. Pode bater, Jeová! Está faltando sinceridade. É o quê? Comigo não, com Deus. E sabe o que é pior? A gente esconde coisa de Deus, sendo que foi Ele mesmo que nos criou. Meu Deus!
A gente esconde coisas do Espírito Santo, sendo que é Ele que vive a gente de manhã, de tarde, de noite. Dorme e acorda. E a gente não conta. Está faltando adorar a Deus com sinceridade. Deus hoje convida a crente a adorar com sinceridade de coração. E adorar a Deus com sinceridade quer dizer que você reconhece que você não é nada, nem ninguém. Você é pó, você é barro, e do bem para o barro você vai voltar. E adorar com sinceridade é sobre isso. Aleluia. Glória a Jesus. E aí naquele lugar de resiliência, Elias abre o coração e fala: ei Senhor, pode levar a minha vida, eu não tenho mais nada, chegou a minha hora, agora eu vou te adorar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, leva-me. Mas Deus falou: Elias, sabe o que está precisando? De comer. Vou te levar para o meu pasto, ou melhor, vou trazer o meu pasto até você. Elias esqueceu que ele é povo do pasto de Deus, e quem está no pasto de Deus tem comida, tem alimento. Deus manda um anjo e o anjo fala: olha, Elias, levanta e come. Levanta e come. Deus hoje está dizendo para a gente nessa noite: olha, levanta, que chegou a hora de comer. Comer para quê? Para receber força, para receber vigor, porque eu vou te usar. Porque grande é a caminhada. Está sabendo, né, Lucas? Grande é a caminhada, Deus já falou. Por isso se levanta e come, e se alimenta, se fortalece e vai caminhar. Glória! E você pode dar glória. Somos povo do pasto de Deus, povo do seu pasto, povo que foi separado para ser alimentado pelo dono da vida. E nós somos ovelha do pasto dele, ou melhor, das suas mãos. Se tem a ovelha que é das mãos, porque tem a ovelha que não é das mãos, certo? Se tem ovelha que é das mãos de Deus, é porque também tem ovelha que não está nas mãos de Deus. E eu acho interessante, eu fui também pesquisar, hoje o Google foi meu melhor amigo, fui pesquisar também sobre ovelha, conheci esse animal, que é fofinho. E aí eu achei interessante da ovelha, 3 pontos aqui que eu vou te falar sobre a ovelha, rapidão. Primeiro ponto, a ovelha, ela está sempre gerando. A ovelha está sempre o quê? Gerando. Como assim? A ovelha não sabe que a gente extrai o que da ovelha? A lã, certo? Ele já pegou o gato. E aí a gente vai, pega a ovelha, e aí o pessoal faz o que? A tosquia. O que é a tosquia? É quando corta a lã da ovelha para fazer tecido, e a ovelha vai se embora pro canto dela. E ninguém chega na ovelha e fala: ovelha, você agora tem que fazer mais lã. Não, a ovelha continua fazendo a lã dela. E aí depois, quando cresce de novo, vem, tosquia, tira a lã, depois a ovelha vai e continua dando mais lã. E aí vem, tira a lã e dá mais lã. E aí se não tira a lã, o que acontece? Continua crescendo. E aí se não tira a lã da ovelha, se não tira, ela continua fazendo. Ela vai fazendo, ela vai gerando, ela vai gerando, ela vai gerando. Se não tem ninguém para ver, ela vai gerando. Se não tem ninguém para vir tirar, ela vai gerando. Ei, o que Deus está querendo dizer para você é: ovelha que a ovelha está sempre gerando. Ovelha que a ovelha está sempre em serviço. Ovelha que a ovelha está sempre adorando. Ei, se não tem ninguém vendo, mas eu estou gerando. Não tem ninguém para extrair essa bênção, mas eu estou gerando. Eu estou gerando lã, eu estou gerando lã. Ovelha está sempre gerando. Gerou alguma coisa hoje para Jesus? Você gerou alguma coisa hoje para Jesus? E ontem? Gerou alguma coisa para Jesus? E semana passada, gerou alguma coisa para Jesus? Se alguma dessas respostas foi não, Deus te dá a oportunidade para começar a gerar a partir de agora. Pega essa oportunidade e começa a gerar a partir de agora. E vai dando glória, e vai adorando, vai entregando, vai oferecendo serviço. Segundo ponto da ovelha. A ovelha, ela não come qualquer coisa. A ovelha é seletiva. Assim como a Amanda prefere pão com mortadela, a ovelha ela prefere coisa boa. É sério. Assim como a Nara prefere cachorro quente do bom, que ela come 4, a ovelha, ela só quer coisa boa. A ovelha não come lixo, diferente do bode, e come qualquer coisa que você der.
A ovelha, ela sabe o alimento que ela merece receber. A ovelha sabe o alimento que ela merece receber. E a ovelha, ela se alimenta só do pasto do seu pastor. Cuidado, cuidado com aquilo que você está se alimentando, para não acabar oferecendo coisa errada. Terceiro ponto da ovelhinha. A ovelhinha, ela reconhece a voz do seu pastor. E não, eu achei interessante que uma história que conta que é assim. Lá um certo missionário, ele foi para o continente africano, e chegando lá, ele visualizou que tinha um ribeiro, um vale. E aí, eu achei a história, confesso, não sei se é verídico, mas eu achei a metáfora interessante. E aí, chegou um pastor com um monte de ovelha. Aí, para beber água lá no ribeiro. Aí, depois chegou um segundo pastor, e começou a beber também. As ovelhas ali. Aí, misturou a ovelha de um pastor com outro pastor. Aí o missionário falou assim: meu Deus, e agora? Como é que vai saber quem é quem? Aí depois chegou outro pastor, com as ovelhas dele, as ovelhas se misturou. E os pastores conversando, os pastores conversando, e as ovelhas ali, tudo misturado. Mas na hora de ir embora, o pastor já. As ovelhas do primeiro pastor tudo, o segundo, o terceiro, cada ovelhinha sabia para onde tinha que ir. A ovelha, uma coisa, a ovelha ouviu, reconheceu e seguiu. A ovelha ouve, reconhece e segue. Porque existe uma diferença entre ouvir, reconhecer que é o seu pastor e seguir. Eu já falei aqui na escola dominical, toda escola dominical, vem para a escola dominical, crente, ô glória. Tem coisa boa aqui para você. Olha, já falei aqui, a gente já começou aqui. Existe uma grande diferença entre aquilo que eu sei que tenho que fazer e aquilo que eu efetivamente faço. Certo? Tem uma diferença entre aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e aquilo que eu faço. Porque a gente sabe que a gente tem que orar um pouco mais. Mas quando a gente já viu, a gente já passou 3 horas no Instagram vendo a vida dos outros. E passou. A gente sabe que tem que ler mais a Bíblia. Mas quando a gente está sem ter o que fazer, a gente bota uma série para se atualizar. A gente sabe que a gente tem que buscar mais a Deus. Mas quando a gente vê, a gente já se ocupou. Marta sabia que tinha que adorar a Deus. Mas quando ela viu, ela passou o dia inteiro arrumando a casa. A gente sabe, pastor, que tem que adorar. Mas quando a gente viu, o culto acabou e eu tenho glória. A gente sabe, varão, que tem que louvar com o coração. Mas quando a gente viu, o louvor acabou e eu nem senti a presença de Deus. Aleluia! Existe uma diferença entre aquilo que você sabe que tem que fazer e aquilo que você efetivamente faz. Ei, Deus hoje te convida a ser a ovelha que vai ouvir, ok? Vai reconhecer, epa, é a voz do meu pastor, é a voz do meu pai. E além de ouvir, reconhecer, vai seguir aonde me guiares, meu Senhor. Eu vou caminhar contigo. Se é para a direita, é para a direita. Se é para a esquerda, é para a esquerda. E assim você vai o que? Adorando e servindo e trabalhando. Ouvir, reconhecer e seguir. Aleluia. Glórias a Deus. E para finalizar, o salmista vai dizer aqui, olha, se hoje ouvir, se aqui chegou, agora é a hora. O salmista vai dizer assim, olha, ele interpelando as palavras de Deus. Se hoje ouvirdes as minhas palavras, se hoje ouvirdes a minha voz, e se vocês não fizerem como os pais de vocês fizeram lá no deserto. Sabe o que aqueles antepassados de vocês fizeram no deserto? Era para passar pouquíssimos dias no deserto, mas eles passaram 40 anos. Sabe por quê? Números capítulo 14 vai dizer que Deus olhou e falou assim, olha, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho eu ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Deus falando, olha, até quando esse povo vai se queixar? Até quando esse povo vai amanhecer falando, meu Deus, minha vida está tão difícil. Está tão difícil a vida. Oh, sabe aquele crente que você
força. Pai, sim, ô irmão, você está bem? Ô irmão, ó, tá difícil, viu? Sabe aquele crente que nunca tem uma coisa boa para te contar? Aí Deus olha e fala assim: ei, até quando vai ver se queixar? Vai ver se queixando até quando? Por acaso eu não estou te sustentando? Por acaso você não está aí de pé? Por acaso você não está respirando? Por acaso você olha para o seu corpo e tem uma roupa bonita que Ele te deu? Por acaso você chega na tua casa, não tem uma casa, um teto para você viver, para você morar, não tem um lugar para você dormir, está se queixando ainda de quê? E aí Ele fala: olha, tenho eu ouvido. Ouvido o que, Senhor? A adoração. Tenho eu ouvido a murmuração. Tenho eu ouvido o que esses israelitas murmuradores têm falado. Ei, Deus está com os ouvidos dele inclinados nessa noite aqui para este lugar. Se Deus para aqui nessa noite falar: olha, tenho eu ouvido, será que Ele ouviu o que da tua boca? Aleluia! O que será que Ele ouviu do teu coração? O que será que Ele ouviu? Aleluia! Aleluia! Mas Deus hoje tem um convite. Aquele médico lá no seu, vai ajudando aqui, vai dando lugar. Mocidade, já vai ter esse de poder que vocês vão usar. Vocês vão ser usados. Aleluia! Deus hoje no final, Deus hoje ele pergunta assim: olha, eu tenho um convite. Convite para quê? Eu tenho um convite para você se apresentar com algo. Eu tenho um convite para que você use aquilo que eu te dei para usar. Deus está te convidando para ser usado. Deus hoje está te convidando para se apresentar com alguma coisa. Aleluia! Deus hoje está te convidando para um lugar de alimentação. Deus hoje está te convidando para ser ovelha que vai gerar. E Deus hoje está te convidando para ser adorador. Adorador por excelência. Deus hoje está te convidando para uma nova vida de adoração. Aleluia! E tudo isso que a gente falou aqui é para isso que Ele te convida. Por isso que esse convite não é para quem está também, mas é também para quem está 57 anos na igreja, mas nunca experimentou um novo nível de adoração com Deus. Aleluia! É para quem está há 30 e poucos anos de ministério, mas nunca experimentou uma adoração verdadeira, uma adoração sublime, Deus hoje está te convidando. Deus hoje me falou que Ele vai escrever histórias ministeriais nesta noite. Deus hoje Ele tinha me falado que Ele quer começar a reescrever histórias ministeriais nessa noite. Vai existir um antes e um depois. A tua adoração vai ser diferente, vai ser diferenciada. Aleluia! Pode dar lugar, pode dar lugar. Mocidade, vocês até perceberam que eu até me questionei: Senhor, mas e os jovens? Nós já aprendemos. Deus tratou com a gente já nesses dias. E agora chegou a hora de ser usado. O Espírito Santo já me falava que Ele vai descer sobre nós um revestimento. E o que a gente vai fazer aqui é trabalhar. Vão chegar vidas aqui que vão precisar de algo espiritual. E é assim que Deus vai usar. Aleluia! É você, mas Deus Ele pediu para fazer uma oração profética. Sabe que oração profética é aquela oração que você libera algo sobre a vida da pessoa. Não é aquela oração do Senhor, mas não, é aquela oração de eis que eu libero sobre essa pessoa um novo tempo. Sabe por quê, mocidade? Tem gente que olha para vocês, para a gente, e não espera muita coisa. Tem gente que olha e não espera muita coisa, mas a gente já aprendeu na área que o que para muitos é desperdício, para Deus é aproveitamento. A gente já aprendeu que o que para muitos é ir, daí não vai sair nada. Aí você fala: eu sou simples, eu nasço onde tem pedra, eu nasço na ribanceira, eu nasço onde Deus me permite que eu nasça. E Deus vai nos usar. E eu quero pedir que os pastores também nos ajudem. Pode louvar. Dá um microfone aqui para ele. Mas olha, quando vim, já vim na fé. Já vim na
da transformação. Chame a fé da transformação. Esse convite é para quem quer viver algo novo. Esse convite é para quem cansou. Esse convite é para quem cansou. Começa a vir para cá quem quer ter uma nova história de adoração. Vem aqui na frente quem quer ter uma nova história ministerial. Deus está se movendo para viver mais profundo. Você que quer receber uma nova história ministerial. Eu te convido a
um aviso muito rápido e vai ser rápido mesmo. Só para avisar que hoje está sendo meu último congresso com os jovens como regente. Amém? Eu estou me despedindo da regência dos jovens. Hoje já foi começado com os pastores, já foi começado com o presbítero Henrique, que é o nosso líder. E foram muitos anos, eu passei 5 anos com essa mocidade. Vivemos muitas coisas, vivemos muitos altos e baixos. Já tivemos um grupo aqui com quase 20 pessoas, já tivemos um grupo aqui com quase 2 pessoas. Já passamos por muita coisa, mas em todo momento eu vi Deus nos sustentando. Em todo momento eu vi Deus, Ele sendo a nossa rocha. E eu sou grato a Deus, e eu saio com o sentimento de fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando Deus falou comigo que já era o meu tempo, falou: filho, já deu, tempo de regente acabou. Deus também me falou que vai levantar novas pessoas, novas oportunidades daqui. Tem gente nova que vai ser usada como nunca. E por isso eu agradeço